E aí, pessoal, beleza? Bom, mais uma vez aqui com a gente nessa aula de informática para concurso público, trazendo para vocês mais uma dica aqui importante para quem está nessa lida aí para alcançar um cargo público, né, cara? Tá aí nessa luta. E dessa vez vou trazer aqui uma dica junto com essa galera violenta aqui da equipe do Monster, que mais uma vez é uma satisfação imensa poder trabalhar com essa galera. Cara, é o seguinte, vamos pegar aqui umas dicas pontuais importantes, na verdade, mais voltada para a galera que vai fazer Polícia Civil de Minas Gerais e abordar um assunto que é assim, antes de tudo, um dos assuntos mais cobrados, tá? Se não for o assunto mais cobrado, de todos os concursos, né? De todas as bancas, organizadoras, enfim. Porém, para a galera que vai fazer, que já está estudando e tudo mais, se preparando para a Polícia Civil de Minas, cara, cola comigo aqui, presta muita atenção, tá? Que nós vamos falar a respeito de certificação digital e tudo que envolve a certificação digital, beleza? Autoridade certificadora, o que é uma assinatura digital e tudo mais, quais são os tipos de certificações digitais que nós temos, beleza? Então, cara, é muito importante e se você buscar nas provas anteriores das organizadoras, no modo geral, tá? E aqui a gente está tratando diretamente para a galera da Polícia Civil de Minas, cara, se você buscar, você vai ver que a quantidade de questões relacionadas a isso é imensa, imensa. Então, é um tiro certeiro que você vai fazer no seu estudo, trabalhar junto comigo essa parte de certificação, pegando aqui os pormenores e de uma forma um pouco mais leve, mais tranquilo, que eu sempre falo que você tem você não precisa saber informática para fazer um concurso. Na verdade, você tem que saber o que cai, como cai, né, de que maneira. E nessa que a gente está aqui junto, você está entendendo? Para trazer para você uma forma mais de boa, mais tranquilo, com palavras, expressões, termos que te ajudam na hora da prova a determinar ali, ó, se é essa ou não, entendeu? Então, sem mais papo furado, é o seguinte, irmão. Quando se trata de certificação digital, nós temos que compreender o seguinte, que certificação digital, cadê? É um tipo de documento ou conjunto de informações que vão trazer dados ou informações a respeito do usuário com quem você estabelece uma comunicação. Então, certificado digital é um conjunto de informações, ou conjunto de documentos, né, de informações sobre alguém, beleza? Então, colocar isso daqui, ó, conjunto de informações. Então, certificado digital é um conjunto de informações sobre alguém. Eu vou colocar alguém, mas é porque a gente coloca, né, trata também de pessoa jurídica, tá? Então, sobre alguém. Mas entenda que esse alguém, entre aspas, né, pode ser também uma pessoa jurídica, uma empresa e tudo mais, combinado? Então, conjunto de informações sobre alguém, né, sobre uma instituição, sobre uma pessoa, beleza? De boa mesmo. Cara, e a certificação digital, ela faz parte de um conjunto maior daquilo que nós consideramos como segurança da informação. Então eu vou dar só uma pitadinha aqui daquilo que a gente considera que bom, se não for o ápice da segurança da informação, que são os princípios da segurança. E eu só quero trazer os princípios. E eu só quero trazer para vocês
quais são os princípios e de uma forma rápida, bem direta, e onde que a certificação digital vai cair. Então nós temos aqui, olha, o que eu considero como, para você lembrar quais são os princípios, uma dica de informação, né? Ou melhor, uma dica de segurança, onde você vai ter aqui o princípio da disponibilidade, princípio da disponibilidade, o princípio da integridade, da confidencialidade, confidencialidade e da autenticidade. Autenticidade, que é onde se encontra a certificação digital. Certificado digital. É só você lembrar aqui, ó, conjunto de informações sobre alguém. A autenticidade tem a ver com a pessoa, né? Então, a identificação da pessoa. Enquanto que integridade tem a ver com o documento em si, entende? Então, a integridade ela vai ser um conjunto de dados, de informações, que vai garantir que aquela informação ela chegue até o seu destinatário, ela possa sair e chegar da mesma maneira, utilizando ali recursos necessários para poder fazer isso, que a gente chama de função, é um algoritmo chamado hash. Disponibilidade, o nome ajuda, é algo que está disponível para o usuário a qualquer momento, e confidencialidade é aquilo que rege a criptografia. Combinado? Então, certificado ou certificação digital vão ser conjuntos de informações sobre alguém e está dentro dos princípios da segurança da informação diretamente relacionada à autenticidade. Muito cuidado com isso. Você não confundir autenticidade e integridade, mesmo porque no certificado digital você vai reparar que dentro dele, né, o princípio do certificado, se a gente for abordar diretamente, qual é o princípio que rege o certificado digital? Né, que vamos dizer que é o carro-chefe e é o que rege o certificado digital, a autenticidade. Porém, dentro do certificado digital, vão ter ali dados consistentes que promovem a integridade do documento. Beleza? A gente vai abordar isso aí de forma bem tranquila para você não ficar boiando. Então, pegue isso daí. O conjunto de informações sobre alguém, certificado digital, está dentro dos princípios da dica. Beleza? Os princípios da segurança da informação é uma dica de segurança. Combinado? Pois bem, nesse inteirinho, então, o que nós vamos ter a respeito do certificado digital? Que é o ponto-chave do nosso estudo. Então, cara, eu vou trazer para você aqui, em primeiríssima mão, o que tem dentro do certificado digital. Então, quais são as informações que estão dentro do certificado digital? Maravilha? E aí, dentro do certificado, lembrando, mais uma vez, eu vou colocar em destaque que no certificado digital ele é garantido pela autenticidade. Eu sempre vou frisar isso, gente. É tão importante que isso é água em prova. Então, ele é regido pela autenticidade. Maravilha? Ele é regido pelo princípio da autenticidade. Bom, feito isso, o certificado digital, e é importante você saber o que compõe o certificado digital. Quais são as informações que estão dentro do certificado? Então, qual é a composição do certificado digital? Então, aqui, ó, para a gente poder colocar de forma sistemática, a composição
de um certificado digital. Então, o que tem dentro do certificado digital? Maravilha? Então, vamos lá, pautando aqui, ó, cada detalhezinho. E eu vou fazer mais ainda, eu vou criar, nós vamos trazer aqui. Então, põe aí, eu vou fazer aqui um esqueminha para você lembrar. Então, dentro de um certificado digital, então aqui, ó, presta atenção, dentro do certificado digital, vou fazer um trem até mais bonitinho, vamos fazer um esquema, que isso daqui é bem importante na sua vida. Poxa. Aqui, ó, isso, eu quero esse daqui. É só esse daqui, ó. Aqui, mano, aí. Então, vamos trazer aqui um esquema legal para você. E deixa eu só centralizar para a gente, é toque, viu? Então tá aqui. Maravilha. Então, o que tem dentro de um certificado digital? Vamos lá. Aqui, ó. Certificado digital. Um certificado, vou resumir, né, não? Certificado digital. Então, dentro do certificado digital, nós vamos ter algumas informações extremamente importantes que vai estar composto aqui. Vamos lá. Então, o certificado digital ele vai ter dentro dele o que a gente chama o nome do titular. Então, primeira coisa aqui, ó, o nome do titular. Nome do titular. Parece bobagem, né? Mas é óbvio. O nome do titular. Sendo esse titular, entenda isso, sendo esse titular, quando a gente fala nome do titular, vai estar toda a informação pessoal, então telefone, sei lá, cara, tipo, aquilo que as autoridades certificadoras utilizam. Você vai dizer, Mardo, o que é uma autoridade certificadora? Põe aí também, velho. Uma autoridade certificadora que a gente chama de AC, tá? Uma autoridade certificadora, ela é a responsável por criar os certificados digitais. Então, de certa maneira, você vai entender que uma autoridade certificadora vai ser uma forma de um cartório digital. Beleza? É como se fosse um cartório digital. E esse cartório digital, ele tem a função de, igual um cartório mesmo, um cartório convencional, de gerar ali certificado, né? O registro de alguém. Beleza? Então, o nome do titular desse cartório digital, dessa certificação digital, é gerada, é criada todas as informações dentro de um escopo chamado autoridade certificadora. Então, o cartório ele é o responsável por criar aquela certificação digital e, da mesma maneira, você vai reparar, gente, que as mesmas informações que aparecem no certificado digital também aparecem quando você cria uma firma num cartório. Você quer ver? Ó? Então, olha aqui, ó, nome do titular. Pronto. Então, o nome do titular aqui, ó, o nome do titular, aqueles esqueminhos que tem setinha, né? Aqui, ó, pronto. O nome do titular, com as suas informações. O que mais que vai ter no certificado digital? Velho, vai ter o e-mail do titular.
Então, e-mail do titular. E-mail do titular. E aí, titular. Você vai lembrar de uma regrinha básica que é a regra que eu vou colocar ali do ladinho. Botão, mano. Você, que é isso, mano? Você ficou louco, mano. É a regra Highlander. Você lembra desse filme, velho? Esse filme é top. Nerd pra caramba, né? Então, qual é a regra Highlander? Todo mundo, mano, que é isso, velho? Regra Highlander. Vocês lembram do filme Highlander? Conor McCloud, o guerreiro imortal. Trem. Regra Highlander significa que, de acordo com o e-mail do titular, só pode haver um. Lembra que ele falava isso? Só pode haver um. Só pode haver um. Ou seja, aí vocês estão pensando assim, quem é mais novo? Mano, o que esse cara tá falando? É o seguinte, deixa eu contextualizar aqui o filme, senão vocês vão achar que eu sou doido. Em tese. E aí, o que acontecia? O Conor McCloud, esse cara aqui, ó, esse cara, ele então é um espadachim. Ele é dos clãs dos McCloud, lá na Escócia. E aí, mano, o que aconteceu? Como ele era um imortal, e eles se degladiaram, né? Era um filme de luta de espada. Então aí você já vê que eu já gosto pra caramba. Depois eu mostro pra vocês aqui algumas coisas. Na verdade, o meu novo estúdio, daqui a pouco estou mudando e vou fazer um negócio legal, vai ficar bacana. Aí o que acontecia? O Conor McCloud, para poder, quando ele lutava com outro, né, com outro imortal, para ele poder vencer, ele tinha que matar o cara. Só que como é que você mata um imortal? Ele não morre, pô. Então o que tinha que fazer? Cortar, decapitar o cara. Então ele cortava a cabeça do cara com a espada, virava e falava assim, aí a câmera fechava nele, pá. Aí virava e falava assim, só pode haver um. Até arrepio, mano. Você tá doido se eu fosse mulher. Então você tem esse e-mail do tipo, nada a ver, né, velho? O cara tá pensando, que bosta, velho. Mas aqui, o e-mail do titular significa que ele só pode ter um. Beleza? Por quê? É o seguinte, quando o cara, ele cria, né, ele faz a composição, ele faz os dados dele, né? Então a autoridade certificadora, ela registra os dados do usuário, além do nome, o e-mail do titular, ele tem que ser um só, pelo simples fato de ter uma garantia, principalmente para quem vai receber alguma coisa, né? A assinatura digital, por exemplo. Então, o remetente ele tem que ter a garantia, o destinatário ele tem que ter a garantia de que aquele e-mail foi enviado exatamente pelo Chiquinho. E como que eu vou garantir isso? Através de um escopo, que é o que a gente está desenhando, nome do titular, o e-mail, só pode ter que ser um, velho. Se ele ficar mudando, pipocando de e-mail toda vez que ele mandar uma certificação digital, o cartório digital dele, a autoridade, fica doido, fica sem saber. Quer ver um exemplo? Você vai autenticar um documento, né, a sua assinatura. Então você vai a um cartório que você tem firma reconhecida, reconhece a sua firma, assina o documento, carimbo e tudo mais, e quando você entrega para a pessoa, ela vai ter a certeza de que o cartório que foi registrado o seu nome, ele está ali, ó. Então ele precisa ter uma certeza do lugar que ele veio, entende? Então a ideia do e-mail titular é isso. Podendo só ter um, então você tem 5 e-mails. Tá bom, escolhe um só e esse vai ser o titular. Esse vai ser o principal. Essa regra Highlander. Você é o Conor McCloud. Puta merda, até arrepio. E aí, outra coisa, outro fato que você também vai ter no certificado digital. Então, outra setinha aqui, né? Setinha azul. Então, você vai ter aqui, ó.
certificado digital, e-mail, só um. Outra regra que também você vai ter no certificado digital é que a chave, o que que vai no certificado digital? Então, o que que você, quando você envia o certificado digital, o que que vai? Vai também, mano, a chave, muito cuidado, ó, a chave pública do titular. Isso é importante. É aqui que o bicho pega, mano. É aqui que nas provas o cara, se quiser te sacanear, ele vai te sacanear. Beleza? Então, chave pública do titular. Ó, eu não vou entrar em detalhes sobre chave privada, chave pública. Eu vou dar só uma prévia aqui do que acontece no certificado digital, porque isso é um pano para manga e vai ficar para uma próxima dica, combinado? Então, o intuito nosso aqui é trabalhar certificado digital dentro dele e o que acontece. Então, daqui a pouco eu falo rapidinho, bem rápido, sobre chave pública e privada, a diferença das duas, onde a gente vai ver isso mais dentro das criptografias, tá bom? Mas entenda isso, a chave pública do titular. Então presta, fazendo a comparação com quando você registra o nome no seu cartório, beleza? Você vai lá, o que você faz? Você pega um documento, assina esse documento, vai no cartório que tem o seu nome registrado, presta atenção. Quando você criou a sua assinatura, quando você fez, né, a sua firma, você criou firma num determinado cartório, pensa bem, a sua assinatura, a sua rubrica, aquilo que vai constar no documento, ele é aquela assinatura. Você já reparou quando você vai fazer uma assinatura no cartório, você tem que assinar do mesmo jeito a sua rubrica, umas 9 vezes, o cara te entrega uns 3 papelzinhos que você assina 3 vezes cada um, cada papelzinho. Então, aí ele pega aquela assinatura, guarda junto com os seus documentos, né? Xerox de identidade, etc. Para quê? Para que quando chegar um documento assinado por você, a ideia é buscar aquelas assinaturas que estão ali naquele cartório e comparar. Então ele vai verificar se aquela assinatura do documento é igual a uma daquelas que você assinou. Então as assinaturas que estão no cartório, entre aspas, é como se ela fosse algo público. Por quê? O privado seria a ação do usuário de rubricar. Mesmo porque, se você parar para pensar, cada pessoa assina de um jeito, rubrica de um jeito. Então, o ato de assinar é que está relacionado à chave privada. Eu vou fazer um esquema, vai ficar bacana. Então, quando você acaba de assinar, a assinatura feita, ela é guardada e, entre aspas, torna-se pública, no sentido de qualquer pessoa, entre aspas, pode pegar a sua assinatura e comparar. Entende? Então, a chave pública do titular é uma das informações que constam dentro do certificado digital. Maravilha? Outra coisa importantíssima também que vai no certificado digital. Aqui, ó vai o nome da autoridade certificadora. Que nem, presta atenção, que nem o cartório, quando você, né, você vai lá e assina o documento manualmente. Por quê? Quando o cara, ele pega o documento assinado, ele vai lá e carimba o seu documento, né? Em cima da sua assinatura, perfeito? O que tem dentro daquele carimbo? O nome do cartório. Na verdade, nome, data, hora daquele instante, mas o nome daquele cartório vai. Então, da mesma maneira, o nome da autoridade certificadora, o nome do cartório. Além de tudo, também, o certificado digital ele só vai validar, só vai ser válido da mesma maneira que a sua assinatura em um cartório convencional, quando tiver o quê? A assinatura digital de quem? É aqui que pega na prova. Da autoridade certificadora. É aqui que pega. Então, o que consta no certificado digital, além do nome do titular, do e-mail do titular, da chave pública do titular, tá?
o nome da autoridade certificadora e a sua assinatura. Lembra como é que é no cartório? Você assinou, o cara foi lá, carimbou, beleza? Dentro do carimbo tem nome do cartório, data e hora. E você já reparou que ele pega o seu documento, leva lá para uma salinha e esse documento volta assinado? Você já reparou que dentro do carimbinho tem lá tem lá assim, ó, uma partezinha do documento onde o cara, no carimbo, tem um espaço onde existe uma rubrica, uma assinatura. É a assinatura do tabelião do cartório. É essa assinatura do tabelião que vai validar todo o processo. Da mesma maneira, a assinatura digital, ela tem a função de validar o certificado digital. Então, a sua autoridade certificadora, ela carrega junto no certificado digital que ela criou para você, a assinatura dela, para aquilo ali ser válido. Combinado? Então, o certificado digital é composto por essas informações. Nome do titular, e-mail do titular, chave pública do titular, nome da autoridade certificadora e assinatura digital da certificadora. Adivinha onde que muda? Muda aqui, velho. Muda aqui, ó. Assinatura digital do titular. Muda aqui, chave pública da autoridade certificadora. Não, mano. Não. É o nome do cara, o e-mail, a chave pública do cara, da pessoa e a assinatura da autoridade para poder validar a informação. Massa? Beleza. Feito isso, eu disse para vocês, antes da gente dar continuidade, de fazer uma análise bem rapidinho a respeito de chave pública e privada. Então eu quero trazer para você um resumo fácil sobre chave pública e privada. No contexto do certificado digital, beleza? No contexto do certificado digital. Então vamos lá. A função do certificado digital é, em tese, você usa o seu certificado digital para poder fazer uma análise com uma assinatura convencional de um cartório, de um documento. É para fazer o quê? É para assinar. Então, o certificado digital, ele tem como valia a assinatura do documento. Assinatura. Para quê? Para que essa assinatura possa ser validada, comparada, e, ao ser comparada, ela será, então, validada. Mas, então, a assinatura digital tem a função, a certificação digital tem a função de assinar e comparar, validar. Bom, como que funciona isso? Você vai ter, então, a composição de chaves que são utilizadas no princípio da criptografia assimétrica, onde nós temos um par de chave trabalhando com chave pública e chave privada. Tanto que a criptografia assimétrica, isso aqui vai ser um pano para outra coisa, tá? Mas eu vou passar aqui rapidão. A criptografia assimétrica, ela é também conhecida como criptografia de chave pública. Foi daí que foi tirado e incorporado na certificação digital a análise e a utilização das chaves públicas e privadas. Vamos entender como é que funciona. Na criptografia assimétrica, a chave pública e privada tem uma função, que é de codificar, encriptar, deixar os dados codificados. Na certificação digital, e isso é importante você saber, não existe criptografia. Então, na certificação digital, não existe criptografia. Beleza? O que a gente tem? A gente vai ter dentro da certificação, utilizando chave pública e privada, uma análise uma comparação de assinar e comparar
obviamente trazendo uma maior segurança na autenticidade, na forma de identificar quem que é o sujeito ali da certificação. Então, não existe criptografia, combinado? Então, olha só, quando se trata disso, o que a gente tem vai ser o seguinte, na certificação digital, a gente tem aqui a ideia de chave privada, chave privada, e a chave pública. Maravilha? Presta atenção. Vocês vão compreender, vocês vão fazer essa análise que eu vou colocar. Você vai ter uma chave que é pública de conhecimento geral de todo mundo e uma chave privada que é de conhecimento particular, o nome privado. Beleza? É uma chave privada, uma chave particular, uma chave secreta. Então, como o propósito da certificação digital é assinar documento, a ideia de rubricar, de assinar, está relacionada à chave privada. Ou seja, a chave privada ela tem a função de assinar o documento. Enquanto que na chave pública, ela vai ter a função de validar, de comparar. Entendeu? De pegar e comparar a assinatura para ver se está funcionando. Que nem aquela ideia que eu falei do cartório convencional. Você assina o documento, o ato de assinar é privado, e essa assinatura, depois de você ter assinado 500 vezes uns papelzinhos, ele guarda esses papéis com as suas 1.324.000 assinaturas para comparar quando chegar alguém uma assinatura de um documento. E aí, o que rola é que na assinatura digital, a chave privada ela é usada para assinar dentro de um token. Você vai ter um tokenzinho, como se fosse um pendrive. E essa assinatura, ela então, o documento, melhor dizendo, ela tem uma direção. A direção é sempre da chave privada para uma chave pública, no qual a assinatura, a chave privada, fica por conta de assinar e a chave pública fica por conta de comparar. Só que tem um detalhe, e esse detalhe que você precisa saber. A assinatura digital, da mesma maneira que na criptografia assimétrica, as duas chaves, quais são as duas chaves? Privada e pública. Então, as duas chaves pertencem ao mesmo usuário. Então, independentemente, eu vou colocar o usuário aqui para você compreender que pode ser uma pessoa, mas essa pessoa pode ser física ou jurídica. Então, uma mesma pessoa. Então, as duas chaves pertencem ao mesmo usuário, pertencem do mesmo usuário, da mesma pessoa. Sendo que a chave privada, ela é o foco, ela é o ponto de partida. Quem tiver a chave privada é também dono da chave pública. Então, coloque essa ressalva para você, ó. Quem tiver com a chave privada também será dono da chave pública. Ou seja, chave pública e privada pertencem ao mesmo usuário. Beleza? Então, presta atenção. Imagina que o usuário D de doido vai enviar um documento assinado para o usuário F de faca. Quem são esses os usuários? O D de Daniel e o F de Fernanda. Então, presta atenção, o Daniel está enviando essa porcaria, não tá? Então o Daniel utiliza uma chave privada.
presta atenção. Se a chave é privada, é óbvio e evidente que só pode ser de quem? Do Daniel. Então, a chave privada do Daniel. Enquanto que o usuário destinatário, a Fernanda, ela vai comparar, ela vai validar, verificar aquela assinatura, aquela certificação digital, utilizando uma chave pública de quem? Do Daniel. As duas chaves pertencem ao mesmo usuário. Se a chave privada é do Daniel, a chave pública também será do Daniel. Se a chave privada for da Fernanda, a chave pública também será da Fernanda. Se a chave privada for da Bárbara, então a chave pública também será da Bárbara. Se a chave privada for do João, a chave pública também será do João. Então, as duas chaves pertencem ao mesmo usuário, sendo o quê? Quem tiver com a chave privada, também, quem tiver com a chave privada, também será dono da chave pública. Essa é a dica de ouro para tudo, certificado digital e criptografia simétrica. Beleza? Então, ó, maravilha. Isso que você precisa saber de como é que funciona a relação de chave pública e privada dentro da certificação digital. Combinado? Bom. E também outra coisa que você precisa saber aqui, ó, é o seguinte. Vou mudar aqui de plano. Dentro do certificado digital, ou melhor, utilizando a ideia de certificado digital, a gente também precisa entender como é que trabalha as assinaturas digitais que vão ser inseridas nesse contexto. Então, para isso, eu recorro a um bagulhinho aqui importante. Deixa eu só chamar a minha aula aqui, ó. A certificação digital, eu vou pegar aqui isso e usar o meu trem aqui, ó. Então, olha, ó, a certificação digital, ela vai ser criada, vamos dizer assim, registrada, da mesma maneira que um cartório digital. Para ele poder registrar o seu documento, esse cartório ele precisa existir. E para esse cartório existir, ele precisa ser autorizado pelo Tribunal de Justiça, por exemplo. Maravilha? As certificadoras, as autoridades certificadoras que criam certificados digitais, eles precisam também ser criados por um tribunal superior, vamos dizer assim, dentro do contexto das certificações digitais que a gente tem. Então, nós vamos ter, dentro do certificado digital, uma escala, uma ordem, vamos dizer assim, das autoridades que vão garantir, gerir e conduzir todas as informações relacionadas às certificações digitais no mundo e aqui no contexto do Brasil. Então nós vamos ter um bagulhinho chamado ICP Brasil, que a ICP Brasil nada mais é do que uma infraestrutura de chaves públicas brasileira. Bom, nesse caso, quem vai ser a ICP? Infraestrutura. Então é uma infraestrutura de chave pública, no caso do Brasil, a ICP Brasil, que é uma cadeia hierárquica que estabelece uma confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais. Então, a ICP Brasil é quem emite os certificados digitais. Olha que interessante. Nesse modelo adotado pelo Brasil, o certificado digital com raiz única, isso daqui que é muito importante. Em prova, como é que cai? Quem é a autoridade certificadora raiz brasileira? A ICP Brasil. Essa é a autoridade certificadora brasileira. Porém, muito cuidado aqui. Olha só, o modelo adotado do Brasil foi o de certificação com raiz única ou raiz brasileira, sendo que, tá vendo esse cara aqui, ó, o IT, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o IT. Ele é o órgão físico,
presta atenção, ele é o órgão físico que determina todos os modelos, as leis que são estabelecidas pela a ICP Brasil. Então, vou fazer um comparativo aqui bem retardado. Então aqui, ó, além de desempenhar o papel de autoridade certificadora raiz brasileira. Beleza? Então, o IT é a autoridade certificadora raiz brasileira. Professor Mardo, mas eu não entendi. Você falou aqui, ó, que a autoridade raiz é a ICP, então presta atenção. É isso que eu quero chegar. Fazendo um comparativo aqui com o nosso modelo financeiro, que eu acho que vai ficar mais claro, você tem o seguinte, você tem Banco Central, você tem Ministério da Economia, você tem órgãos físicos, Casa da Moeda, você tem órgãos físicos, beleza? Que compõem toda uma estrutura hierárquica dentro do nosso sistema financeiro, beleza? Bom, o IT, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ele é um órgão físico, é como se fosse o Banco Central, o Bacen. Ele existe, beleza? Fisicamente dizendo, é um prédio lá em Brasília. Dentro desse cara, assim como é no Banco Central, constantemente, dentro de um período, eu não vou saber direito, porém, dentro de períodos, vão ter reuniões constantes, regulares, que um conjunto de estruturas e pessoas vão se reunir para determinar todas as diretrizes financeiras no nosso país. Quando esse órgão, quando essas pessoas se juntam dentro do Bacen, e é dentro do Banco Central, tem uma salinha que, naquele momento que é dado essa reunião, é chamado de CMN. Tá? Então, Conselho Monetário Nacional. Não existe como uma estrutura física. Ela é uma estrutura hierárquica e a CMN é o órgão máximo, está acima do Banco Central, porém ela não existe. Você entendeu? A CMN nada mais é do que uma composição de todos os serviços financeiros que se reúnem periodicamente. A ICP Brasil, Instituto Infraestrutura de Chave Pública, é a mesma coisa, ela não existe. Então ela é utilizada periodicamente para poder dar diretrizes relacionadas às certificações digitais de todo o âmbito brasileiro. E onde que eles fazem isso? Dentro do prédio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o IT. Então, por isso que em prova, às vezes, é comum você ver que a autoridade raiz brasileira poderá ser tanto ICP quanto a IT, né, o Instituto Nacional. Tudo vai depender. Mário, e se tiver dentro de uma questão, as duas informações, você tem ICP Brasil e IT, e pergunta quem é a autoridade raiz brasileira. Eu marcaria a ICP Brasil pela sua composição hierárquica, beleza? Daqui, ó, também tem o papel credenciar, descredenciar as demais participantes da cadeia, os demais participantes, supervisionar e fazer a auditoria dos processos. Então é uma instituição, que nem o Banco Central. Maravilha? Então você tem aqui a ICP Brasil. Deixa eu apagar isso daqui. Bom, e dentro desse escopo, nós vamos ter as entidades certificadoras. Que nessas entidades certificadoras, nós vamos ter alguns tipos de entidades. Deixa eu tirar aqui para você ver. Então, nós vamos ter aqui, ó, aqui, na autoridade certificadora. Tá aqui, ó, raiz brasileira, aqui, ó, ICP, né? A autoridade raiz é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Tá? Executa política de certificados e as normas técnicas operacionais. Então, ela é a função de gerir, de administrar, de conduzir isso. A autoridade raiz também está encarregada de emitir lista de certificados revogados. Beleza? Entre outras funções que eu vou te mostrar aqui agora. O que você precisa saber
é que na autoridade certificadora é uma entidade pública ou privada. Isso é importante. Ela é uma autoridade certificadora, cartório digital. Ela é uma entidade que pode ser pública ou privada, subordinada à ICP Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar, gerenciar certificados digitais. Beleza? Você só precisa saber o quê? Que uma autoridade certificadora ela pode ser pública ou privada, ela é subordinada à ICP Brasil e tem responsabilidade por fazer tudo isso. Emitir, você precisa saber disso não, tá? Dos certificados digitais. Beleza? Cabe à autoridade certificadora emitir lista de certificados revogados, aqueles que não podem ser mais, mantém registro das operações, sempre obedecendo às práticas definidas à declaração de práticas e certificações, tá? Então, na ICP Brasil, ela é a autoridade MOR, tá? A autoridade raiz brasileira, e através dela todos os certificados são emitidos, beleza? Bom, o que você precisa saber? A relação de autoridades certificadoras até que não é tão problema não, beleza? De primeiro nível. Você vai ter aqui, ó, dentre várias, você vai ter aqui, por exemplo, você vai ter a SERPRO, tá? A Caixa Econômica. Gente, isso aqui não é bobagem, tá? Não tem necessidade. E esse documentozinho que eu tô passando aqui, eu vou mandar para vocês, tá? A Serasa, a Receita Federal, são todos autoridades certificadoras de primeiro grau. CertSign, tá? Muito usado para emitir, é muito usado. Um site, né? Um servidor muito usado para poder criar, e você usa muitos certificados da CertSign. Imprensa oficial, tá? A Sejus, então, implantação digital, dos certificados digitais judiciais, tá? Autoridade certificadora da presidência da presidência da República. Então, todos os certificados, tudo que o presidente da República assina de forma digital é utilizando essa autoridade certificadora, tá? Casa da Moeda, a Valide também é muito usada, tá? A Solute, certificação digital, autoridades certificadoras Digital Sign, também uma empresa usada para poder fazer isso. Boa Vista também é. O Ministério das Relações Exteriores. Então, essas daqui são de primeiro grau, você não precisa saber quem são e tal, mas para enfeitar, beleza? Uma autoridade de registro responsável pela interface entre o usuário e a autoridade certificadora. Então, quem cria os certificados, o design, o layout é a autoridade de registro, beleza? Então, aqui vai estar relacionado o layout. Beleza? Peraí. Eita, que o trem desandou aqui. Isso. Então, nós vimos aqui, né? A autoridade do tempo é a entidade na qual o usuário de serviço do carimbo do tempo confiam para a permissão do mesmo. Ou seja, a autoridade certificadora de tempo é aquela que vai determinar a validade do certificado digital. Beleza? O que mais aqui, ó? Autoridade prestador de serviço de suporte, quem dá suporte técnico, óbvio, né? Prestador de serviço biométrico, então vai trabalhar com a biometria do certificado, quando utilizar. E essa parte que eu queria chegar para vocês, que é importante. Eu vou resumir esse quadrinho aqui no nosso quadro, que vai ficar melhor. Não são todas as informações que você precisa. A ICP Brasil trabalha basicamente com duas categorias de certificados, A e S. Os certificados A, eles têm a função de assinar o documento. Eu vou fazer um negócio de autenticidade. Isso tem a ver com identidade. Enquanto que os certificados do tipo S tem a ver com sigilo, com criptografia, tá? Calma que eu vou colocar um modelo mais fácil de você guardar. Eu queria esse quadrinho aqui, ó. Esse quadro é que eu quero. Então, aqui, ó. Vou colocar lá para você. Então tá aqui. Já acho.
Então, vou ter que printar então aqui, ó, senão não vai dar, não. Problema não, aqui, ó. Que aí vai ficar legal. Pronto. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse resuminho eu acho que vai ficar bacana. Seguinte, a autoridade certificadora, dentro do certificado digital, ou melhor, as assinaturas, elas são divididas em duas categorias. Deixa eu colocar aqui para vocês. É só isso que você precisa saber, gente. Ó, ela é dividida pelas certificações do tipo A, que vão de A1 até A4. A1, e aí vai ficar mais fácil ainda, ó. Autenticidade. São as certificações de autenticidade, que são divididas, que vão das certificações do tipo A1 até A4. O nível 1, 2, 3 e 4, quanto maior for o número, mais confiável é a autoridade certificadora, mais confiável é aquela certificação, beleza? E a outra certificação é de modelo do tipo S. Então, é de modelo do tipo S. Esse S, ele vem de sigilo. Sigilo. Que tem a ver com o quê? Criptografia. Criptografia. Então é o modo como os dados vão ser o quê? Codificados. Eles vão do certificado tipo S1 até o certificado S4, do mesmo jeito. Sendo o quê? O certificado do tipo S4 é o mais seguro. Beleza? O que você precisa saber? Cara, que é a coisa mais importante. Primeiro, o tamanho das chaves. Quando uma chave ela for o tamanho maior dela indica mais confiança, maior. Então, quanto maior for o número, maior é o nível de confiança. Quanto maior, aqui olha, no sigilo, maior for o número, maior também é o quê? Maior também é o nível de segurança. Olha como é que mudou, hein? Segurança. Beleza? Ou seja, as chaves, a coisa mais importante que pega muito em prova é tamanho da chave nem tanto. Ou ele é 1024, todas as chaves são 1024, ou 2048. Beleza? As chaves de nível 4 são de 2048 bits, que é o tamanho da combinação de valores que ela pode ter, beleza? Então, não importa. Agora, o que você precisa saber, muito, mas muito, é isso daqui, ó. O nível dela, então, por exemplo, os níveis, tanto do sigilo quanto tanto do sigilo quanto da autoridade, da autenticação, eles vão trabalhar com o seguinte dado de validade. Isso que pega. Então, aqui, ó, validade. O que você tem que tomar cuidado. Validade. Presta atenção. Os níveis 1, o nível 1, validade A1, S1, por exemplo, tem validade por 1 ano. 1 ano. O de nível 2, 2 anos. O de nível 3, 3 anos. E o de nível 4, adivinha? O cara marca lá 4 anos. Não, velho. 3 anos também. 3 anos também. As validades são de até 3 anos. É isso que pega. Olha aqui, ó. Validade de 3 anos.
para o nível 4, 3 anos para o nível 3, 2 anos para 2 e 1 ano para 1 ano. Beleza? Os A1, S1, 1 ano, A2, S2, 2 anos, A3, S3, 3 anos, A4, S4, 3 anos. Pode ter certeza que isso assim cai para te arrebentar. Então, isso que a gente tem sobre certificação. Estourei aqui 5 minutinhos, peço aí desculpa para todos, beleza? Mas é essa a minha contribuição. Então, espero que vocês tenham gostado a respeito de certificação digital. É muito cobrado em prova, o tipo de certificado, o que a gente viu, tá? As validades, o que é uma assinatura digital e tudo mais, e o que compõe o certificado. Combinado? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter participado, né, e estar assistindo essas aulas. Agradeço o pessoal, mais uma vez, do Monster, por estar junto com eles aí. E qualquer dúvida, gente, entre em contato com a gente nas redes sociais, no meu Instagram, @professormardeudias, e com a galera do Monster, que vai estar sempre à sua disposição, @monster.concursos. Beleza? Então, muita paz, muita alegria, muita axé na sua vida. E, galera, informática na veia comigo. Valeu? Fui!